As eliminatórias do National High School estão a decorrer entre o Liceu de Shino e o Liceu de Matsuki. Sendo a pontuação actual de 0 a 1, Isagi Yoshiaki tem a bola a contemplar se deve passar ou rematar a baliza. Ele próprio decide passar a bola ao seu colega de equipa Tata, que depois não conseguiu fazer um golo. A outra escola tem um contador com Raisu Kira como jogador líder que ele consegue marcar um golo fazendo o resultado 0 a 2, fazendo da sua equipe o vencedor. Tata pede desculpa à sua equipa por não ter feito o golo, enquanto Kira está a ser entrevistado sobre como se sentiu ao poder jogar pela equipa nacional do Japão sob a égide do Ekira. Responde que tem o objetivo de ganhar as nacionais com a sua equipa e diz que a razão para o seu sucesso foi ter uma equipa capaz que podia contar com o treinador do SG. Fez um discurso de encerramento para a sua equipa devastada pelo perda. O treinador chora enquanto dá o seu conselho para se lembrar da derrota, mas não pense nisso como sem sentido, mas, em vez disso, para se lembrar, declara que a sua equipa continua a ser a melhor do Japão. Enquanto diz isto, na mente do SG é apenas uma equipa que ficou a um passo de jogar no Nacional após o jogo. Quando o SG está a caminho de casa, ele pensa repentinamente em Noel Noah e diz a si próprio que nunca será um grande herói como ele, e depois recorda a sua infância. Dias a ver Noel Noah jogar e a inspirar-se nele para jogar futebol. Ele imaginou o que teria acontecido se tivesse sido ele a chutar a bola, como seu destino teria mudado. Ele então diz para si próprio que o que se passa no futebol e eles não perderam porque ele escolheu para jogar em equipe. Fala que o futebol é um desporto jogado com 11 pessoas. Ele então grita e chora porque ele queria ganhar esses dias. Chega a casa e a sua mãe diz-lhe que ele tinha conseguido uma carta da Associação Japonesa de Futebol para um projeto de melhoramento de jogadores. No dia seguinte, o SG chega ao edifício da União Japonesa de Futebol e encontra Kira. Kira diz ao SG que se lembrava do outro desde que era um jogador e tinha uma perspectiva de campo impressionante. Que elevado de futebol. Ao abrir a entrada, viram muitos jogadores também à espera na área. Um homem começa o seu discurso e diz aos jogadores que eles são escolhidos com base no seu critérios apenas, e continua a apresentar-se como Ego Jinpachi, e o seu trabalho é fazer do Japão uma equipa capaz de ganhar a Taça do Mundo. Disse que forjará o melhor avançado do mundo entre os 300 com menos de 18 atacantes que escolheu, e, para que ele consiga que a fechadura azul tenha sido criada, afirma então que todos os jogadores viverão no edifício e seguirão rigorosamente o seu regime, que as suas carreiras estão acima do ego. Sublinha ainda mais que se alguém gere para derrotar todos os 299 jogadores e ser o último jogador de pé, tornar-se-á o melhor atacante do mundo. Chocado com o que o ego disse, Kira responde que as suas equipas atuais são a sua prioridade e ele não pode aceitar os termos mencionados. Todos os outros jogadores concordaram. Ego então responde e pergunta-lhe se preferem ser um campeão do liceu a tornar-se o melhor atacante do mundo. Ele então diz aos jogadores que se encolhe ao olhar de o futuro do Japão nas suas mãos. O Japão pode ser o melhor em capacidades de organização no futebol, mas em tudo o resto eles são ego de segunda categoria. Então pergunta aos jogadores o que é o futebol para eles: um desporto onde se tenta marcar golos em equipas de 11 jogadores, e prossegue que esse pensamento está errado. Ele então diz que o futebol é um desporto sobre marcar golos mesmo à custa dos seus colegas de equipa. O melhor jogador é aquele que marca mais golos. Kira responde e diz ao ego que o que ele disse foi insultar jogadores como Honda Kagawa e outros que moldam o alinhamento nacional do Japão, e o valor do jogo em equipe incutido é o mesmo para eles. Ego depois zombar dos jogadores mencionados como a equipa que ainda não ganhou uma única taça do mundo. Ele então menciona Noel Noah, Eric Cantona e Pele como revolucionários trickers, mas o seu extraordinário egoísmo é o que falta ao Japão. Ele então joga um cenário em que as esperanças de todo o Japão estão nos seus ombros. Ele então declara que se querem esse egoísmo rebelde, então devem atravessar o portão. Então ele diz a sua última mensagem que o futebol é um desporto para desenvolver os jogadores como os trickers, e pensa literalmente em todos como apoiando-os, e diz-lhes para deitarem fora o seu senso comum porque no futebol são uma estrela. Depois de ouvir as palavras do ego que fizeram esse G tremer, ele decide atravessar o portão. Os outros jogadores também atravessam o portão com o
Esperança de se tornar o melhor SG Striker está num autocarro a caminho das instalações da Fechadura Azul. Ao chegar receberam uniformes com um número e uma letra por um SGRY. O SG recebe o número 299 letras e o SG entra então nas instalações e vai para o seu respectivo quarto. Ao abrir ele aprendeu que é um quarto partilhado. Kira chama facilmente G. Diz-lhe que está aliviado por ver um rosto familiar, uma camisa, e depois bate na cara de SG ao removê-la. O jogador pede desculpa ao SG e diz-lhe para ter cuidado com o SG, e depois encontra um jogador adormecido no chão. SG e depois muda para o seu uniforme um jogador chamado Jirimu Igarashi. Um segundo ano à frente apresenta-se ao SG e Kira Igarashi diz-lhes então que nasceu num templo e tem uma promessa com o seu pai de fazer com que Igarashi não herde o templo se ele se tornar um jogador profissional. Igarashi revela que foi animado pelo discurso do Ego. Depois de falar, Ego aparece num ecrã que diz que todos na sala serão companheiros de quarto e rivais. Revela então que o número em anexo é o seu ranking entre os 300 jogadores no Fecho Azul. A sua classificação mudará com base em vários fatores, como subir e descer com base no treino ou nos resultados do seu jogo, e incondicionalmente 5 melhores jogadores participarão para a equipa nacional do Japão com menos de 20 anos para o Campeonato do Mundo e os derrotados serão permanentemente expulsos da equipa. Ele então diz-lhes que estão à procura de Ego e que serão os medidos no Ego da instalação. Depois anuncia um tag de jogo onde o tempo limite é de 136 segundos e quem quer que seja, quando o temporizador se esgotar, será removido da equipa. O primeiro JIT é o mais baixo da equipa, que é o Ego, e Jiroshi explica que o tag é apenas um dos muitos exercícios com que os jogadores se aquecem e o teste de egoísmo que ele irá proporcionar grande percepção do egoísmo por detrás dos atacantes. O cronômetro começa enquanto Igarashi tem a bola. Um jogador fala com ele se acreditar realmente no que o Ego disse sobre o Igarashi. Com menos de 20 anos do Japão, responde que não tem a certeza, mas que o fará porque se perder voltará ao templo e será um Igarashi monge. Então decide alvejar esse Ji, que é apenas um posto mais alto do que ele, mas esse Ji consegue esquivar-se ao ataque. O outro jogadores fogem Kira e depois diz que não há maneira de os profissionais treinarem assim e que a razão pela qual ele entrou no bloqueio azul é para rejeitar a ideologia do Ego G. Ele então diz ainda mais que tentar apostar as suas carreiras futebolísticas numa jogada de 2 minutos de tag é lixado, e afirma que não pode deixar o Ego destruir o seu futuro. Enquanto ouve os pensamentos de Kira, o SG pensa no seu objetivo de fugir e não ser atingido enquanto não acerta em ninguém. E Igarashi vê um tipo adormecido e decide mudar o seu alvo ao chutar a bola. Jirimu foi chutado no rosto pelo jogador. O jogador foi então abordado por outro jogador e diz-lhe que odeia jogo sujo e para jogar limpo e justo. O jogador, que se revela ser Kunigami Rank 291, foi atingido pela bola e é agora que Igarashi usa S para se defender, resultando em SG ser atingido pela bola apenas 1 minuto e 3 segundos depois. SG tornou-se o terceiro SG Beat. Depois tenta atacar, mas não bate em ninguém. Depois de não bater em ninguém, ele decide atacar Igarashi, que é o jogador com a classificação mais baixa. Apenas 50 segundos depois do SG ainda perseguir Igarashi, SG ainda não bateu em ninguém e diz a si próprio que não quer acabar assim e deixar o seu sonho acabar com o jogador que bateu em Igarashi. Chama a atenção de SG enquanto contém o Kunigami, dando a SG uma hipótese de atacar o Kunigami, enquanto o braço bloqueia Kunigami e atira-o ao Igarashi. Depois daquele golpe, o Igarashi esticou o pé e não consegue mover Kira. Então grita ao SG e diz-lhe para dar o tiro. Igarashi está a implorar ao SG que o poupe e pede desculpa por apontar ao SG o SG anterior para nos seus rastros, pensando nos seus próximos passos, que se ele marcar Igarashi ele pode ganhar, mas acabará com a carreira do Igarashi. Ele luta para tomar uma decisão, mas decide que se não o fizer perderá como para realizar os seus sonhos que precisa para destruir o sonho de outro. SG está a planear chutar a bola para Igarashi 15 segundos depois do SG parar e decide atacar os mais altos do que ele. Após a decisão de poupar o SG e Jiroshi decidir atacar outros, mas Meguro, classificado 290, rouba-lhe a bola 10 segundos. Depois ele decide ir para Kira 8 segundos depois. Kira consegue esquivar-se ao ataque 7 segundos depois. Meguro tenta atacar Kira com a sua perna, mas também dodge 5 segundos depois. Kira foge
Megura bate a bola em direção à curiosa direção 4 segundos para a esquerda. A bola vem em direção à direção de SG 3 segundos para a esquerda. Enquanto concentra a bola, ele chuta a bola e bate na cara de Kiro. Cronômetro chega a 0, fazendo de Kiro o último alvo, e isto leva o anime a um comentário final para a parte 2. Não se esqueça de gostar e se inscreva se gostou e ative a campainha de notificação para que nunca mais perca outro vídeo. Até a próxima.